Olá, gente. Vamos aqui ingressar, vamos mergulhar de cabeça no mundo do direito societário. Dos nossos, que eu costumo chamar, nossos 5 sub-ramos: parte geral, direito falimentar recuperacional, contratual, cambiário e societário. Eu costumo dizer, através de número, tá? Isso é estatisticamente falando, que esse é o assunto que as provas de concurso, de OAB, do que seja aí, de qual seja o seu objetivo, né? Até mesmo na faculdade e tudo mais, costuma ser o assunto mais cobrado em termos de prova. E assim, sabe, gente, tem uma coisa com título de crédito, né? Título de crédito costuma ser, não sei se vocês já viram, não sei se não viram, depende de onde estão, né, estudando, de como estão estudando. Título de crédito costuma ser aquela matéria que é meio matéria de gozação, que é a matéria que todo mundo faz um pouco de cara feia em direito empresarial. Porém, na minha visão, direito societário é a matéria mais técnica que a gente tem. Como é que eu vou explicar isso? É a matéria mais cheia de detalhe. Por isso que a gente vai se debruçar sobre ela, tratando de todos os aspectos que são possíveis para que você tenha boas informações aqui. Então, eu intitulei aqui, obviamente, esse nosso material, né, do nosso direito societário. Cada vez que eu começo um assunto, eu sempre gosto de eleger um artigo que, para mim, é o artigo primordial. Lá da parte geral, o artigo 996. Da parte do direito cambiário, é o artigo 887. E aqui, para mim, eu só posso começar a estudar o direito societário se eu tiver a compreensão do artigo 982 do Código Civil. Professora, por quê? Vou te explicar. Porque esse artigo 982, ele traz a grande classificação das sociedades e ele vai diferenciá-las entre sociedades simples e sociedades empresárias. Todas as demais classificações que veremos a partir de então são decorrentes dessa. Então vamos lá. A depender do objeto social, isso é o que está descrito no caput do artigo 982, a depender do objeto social, da atividade, a sociedade ou vai ser simples ou vai ser empresária, tá? Essa é a regra. Serão empresárias aquelas que conjugam os requisitos do que seja lá empresário individual, mas a gente pega emprestado esse artigo aqui, os requisitos do artigo 966, que a gente até criou aquele processozinho mnemônico do papo. Isso aqui é um bizu. Atividade econômica feita de forma profissional para a produção ou circulação de bens ou serviços de maneira organizada. Conjugados esses requisitos, a sociedade é empresária. E eu preciso saber disso, por exemplo, para saber onde é que eu vou registrá-la. Eu, enquanto advogada, quando eu sou contratada por um cliente, eu preciso, para que a pessoa jurídica tenha personalidade, eu preciso saber onde registrá-la. No caso das sociedades empresárias, elas se registram nas juntas comerciais. Por outro lado, as demais serão sociedades do tipo simples, que antigamente eram chamadas de sociedades civis e agora passam a estar conceituadas por exclusão. O que não for sociedade empresária é sociedade simples. As sociedades simples, elas também precisam se registrar e, em regra, se registram em cartório. Se registram no cartório de registro civil. A gente precisa fazer esse tipo de diferenciação antes de começarmos as sociedades empresárias, para dizer também que, em termos de regime de insolvência, em termos de falência e recuperação, esses institutos são apenas para aquelas atividades que desenvolvem a atividade de empresa. A Lei 11.101/2005, atualizada pela Lei 14.112/2020, ela é aplicável somente a quem desenvolve atividade de empresa. Professora, então as sociedades simples podem ficar devendo à torta e à direita, que nada vai acontecer com elas? Obviamente que não. As sociedades simples se sujeitam ao regime de insolvência, se sujeitam à execução lá do nosso Código de Processo Civil. Então, esse é o quadro aqui inicial para que possamos fazer essas diferenciações. E é muito importante que a gente faça essas pontuações, porque os artigos das sociedades simples vão ser utilizados de maneira subsidiária para as sociedades empresárias. Daqui a pouco, gente, nós vamos chegar num ponto muito importante: extinção societária, dissolução parcial. Isso tudo é sobre sociedade simples.
Mas para o código não repetir tudo isso de novo em sociedade empresária, ele disse, olha, você aplica subsidiariamente esses dispositivos para as sociedades empresárias. Esse é o nosso quadro inicial. E aí vamos conversar um pouquinho. Essa é a regra. A depender da atividade, a depender da forma como busque o lucro, a sociedade vai ser encarada como simples ou empresária. Porém, vocês já devem estar acostumados que toda vez que eu ressalto muito a expressão regra, é porque logo depois vem o quê? Exceção. Afinal de contas, esse é o nosso direito privado. É aí que o pessoal do direito penal, os criminalistas de plantão, piram, né? Como é, tudo tem exceção, mas esse é o nosso direito privado e eu não posso deixar de falar as exceções para vocês, porque, como vocês devem saber, elas são bem cobradas em prova. Isso daqui, gente, é a regra, tá certo? Isso daqui é a regra. Conforme elas busquem lucro, de uma maneira ou de outra, elas vão ser simples ou empresárias. Essa é a regra. Mas o parágrafo único do 982 vai desdizer a regra que eu acabei de dizer. E vai dizer assim, olha, esquece essa regra. Porque, a depender, independente do objeto social, eu tenho uma sociedade que vai ser sempre simples, tá? Eu vou botar um sempre para cada lado. Eu tenho uma sociedade que vai ser sempre empresária, e como eu estava dizendo, eu tenho uma sociedade que vai ser sempre simples, independente do objeto social, independente do que ela faça. Então, deixa eu repetir para você, para que você não esqueça, a ideia é ficar bem riscado o slide mesmo. Regra. A depender do objeto social, a depender da forma como se busca o lucro, a sociedade é simples ou empresária. Pega a regra, armazena na cabeça e agora vamos desdizer a regra. O parágrafo único do 982 diz, esquece a regra, porque eu tenho exceções. As sociedades por ações, dentre as quais destaca-se a SA, sempre são sociedades empresárias. Foi sociedade anônima, é empresa necessariamente. Por outro lado, as cooperativas sempre serão sociedades simples. Sempre. Eu sei que em direito a gente odeia a expressão sempre, tudo é relativo, tudo depende, mas é sempre mesmo. Ok, gente? Deixa eu fazer aqui uma explicação que eu acho que se faz necessária. A gente disse que, em algum momento do nosso estudo, as cooperativas não objetivam lucro. Inclusive, elas constituem a única atividade que são estudadas no direito empresarial, que é estudada no direito empresarial que não objetiva lucro. Mas as sociedades simples objetivam lucro, tá? Não confundam. Dentro das sociedades simples, eu tenho uma única exceção de uma que não objetiva lucro, que são as cooperativas. Tranquilo? E aí, para você não esquecer, se você quiser acrescentar aqui, eu não acrescento porque não faz parte da minha matéria, mas eu posso te dizer, se você quiser acrescentar, a sociedade de advogados é sempre sociedade simples. Sempre. E não objetiva lucro. Se não objetivasse, vocês estavam fazendo qualquer coisa agora, menos aqui me assistindo, ok? Nunca, gente, um escritório de advocacia é empresa. Por sinal, em 2021, quiseram mudar isso. Houve um projeto de lei nesse sentido, ainda houve um projeto de lei, no sentido de transformar os escritórios de advocacia em atividade de empresa, veja. Do ponto de vista, né, do meu ponto de vista, que eu vivo da docência, basicamente, da advocacia e tal, mas muito mais da advocacia consultiva, da docência, seria ótimo. Seria feito o pessoal, né, que quando veio o novo CPC, quem era especialista na área se deu muito bem, saiu dando cursos pelo Brasil afora. Seria ótimo para mim, né, do ponto de vista, assim, financeiro e tudo mais. Mas, gente, isso seria uma loucura. Não teria o menor sentido transformar as estruturas de escritórios de advocacia em empresa. Escritório de advocacia, pela lei que rege a nossa atividade, é sempre sociedade simples. Tranquilo? Vamos adiante. Como é que surge uma sociedade? Como é esse passo a passo? Você pega o ato constitutivo dela, leva a registro na junta e ela passa a ter personalidade. Sendo um sujeito de personalidade, passa a ter direitos e deveres ou direitos e obrigações. Eu costumo dizer o seguinte para a gente fazer uma análise comparativa. A gente, pessoa física, a gente adquiriu personalidade com nascimento com vida. A gente foi registrado por quem de direito, por quem de obrigação, para que a gente pudesse exercer nossa cidadania, para que se pudesse dizer, Renata é filha de fulaninho, nasceu, né, a Cotal, neta de fulaninho, e a partir dali a gente
possa desenvolver toda a sua vida hoje em dia, né? Não é na minha época, mas a certidão de nascimento, ela vem até com o CPF já ali da criança, o que facilita bastante a nossa atividade. Antigamente a gente tem que tirar, ir no correio, tirar coisas do passado. Bom, mas o nosso registro, ele teve função meramente comprobatória. Ele foi muito importante e foi, mas a função dele era meramente comprobatória para dizer quem eu sou, quando eu nasci e de quem eu sou filha. O registro das pessoas jurídicas, ele é ainda mais relevante, porque ele atribui personalidade à pessoa jurídica. Não há outra forma da pessoa jurídica adquirir personalidade senão pelo registro. Aí observem aqui que vamos fazendo algumas classificações de sociedades. A primeira foi discerni-las entre sociedades simples e empresárias. Agora eu vou para a segunda. Agora eu vou falar de sociedades, e aí você vai anotando, tá? As classificações. Sociedades contratuais, que são aquelas constituídas por contrato social, e sociedades estatutárias, que são aquelas constituídas por estatuto. Então, essa é a nossa segunda classificação: sociedades contratuais e sociedades estatutárias. Gente, seja o contrato social, seja o estatuto, esses são elementos que você leva para a junta com informações básicas daquela empresa, do tipo seu nome, seu capital, seus sócios, seu endereço. São aquelas informações que a junta comercial precisa. No artigo 997, que eu faço sempre a indicação que vocês leiam, o artigo 997 ele traz todos os elementos que devem constar no contrato social. Todos os elementos mínimos. E com isso temos, quando ela é constituída por contrato social, ela é contratual. Quando ela é constituída pelo documento chamado estatuto, ela é estatutária. Professora, e o que faz definir se uma sociedade vai ter contrato social ou estatuto? A forma de divisão do seu capital social. Como é que seu capital social se divide entre os sócios? Vou apagar o que está aqui. Quando o capital social se divide entre os sócios por cotas, o instrumento de registro é o contrato. Quando o capital social se divide por ações, o instrumento de registro é o estatuto. Ok? Quando o capital se divide por cotas, contrato. Quando o capital se divide por ações, estatuto. Com isso, eu mostro aqui a vocês agora as 5 sociedades empresárias personificadas. Depois eu vou falar também das não personificadas, mas quais são as 5 sociedades empresárias personificadas no Brasil? São 3 formadas por cotas. 3. A mais importante delas é a sociedade limitada, é a sociedade mais recorrente no nosso dia a dia. Temos também a sociedade em nome coletivo, N/C, e temos também a sociedade em comandita simples. São as 3 que o capital se divide por cotas. Por outro lado, são constituídas por ações, sociedade anônima, bastante também relevante, e comandita por ações. Depois, a gente vai passar a estudar cada uma de per si, cada uma em sua individualidade, e entenderemos por que, hoje em dia, basicamente, só existe sociedade limitada e sociedade anônima. Mas depois a gente fala disso. Gente, isso daqui não é exatamente rápido, tá? Esse trâmite perante a junta comercial não é exatamente rápido. Hoje em dia, a gente consegue uma agilidade maior em termos de pequenas empresas. Se você for abrir, por exemplo, um MEI, né? Lembrando que o MEI, necessariamente, a gente está falando de sociedade. O MEI, necessariamente, ele é constituído por uma empresa individual. Mas ME e EPP podem ser constituídas por sociedades limitadas, como já falamos aqui. Tirando a situação de pequena empresa, que você tem menos entraves, menos empecilhos, menos burocracia, normalmente costuma demorar bastante a abertura de empresa no nosso país. E aí eu quero ir para 2 polos opostos. Eu estou falando sobre o nascimento das empresas, abertura de empresas, e agora eu quero ir para o outro lado do mundo. Eu quero ir para o fim das empresas. Eu quero ir para o encerramento delas. E depois, né, já nós, noutras aulas, a gente vai falar ali do meio, que são as espécies societárias. Existe um dito popular, aqui uma coisa clichê de sentido comum, que diz assim, mas que é pura verdade. No Brasil não é difícil abrir empresa, no Brasil é difícil fechar. E é isso mesmo, sabe, gente? Além do que eu costumo comparar um fim de um casamento.
né? Quando você fecha ali, você tem todas as frustrações. Normalmente você investiu muita energia, você investiu muito dinheiro naquilo dali, e deu errado. Você sempre vai jogar a culpa no outro, que é para isso que serve seu sócio, para você jogar na culpa, enfim, essas coisas todas. Mas como é que ocorre esse procedimento de extinção societária ou fim da sociedade? Bom, se uma sociedade for terminar, necessariamente ela tem que passar por esses 4 passos. Isso daqui é tudo mentira. Eu vou contar para vocês o porquê mais para frente, mas é uma mentira a ser levada em termos de prova, que é o que a gente está preparando vocês. Vou colocar aqui um exemplo. Maria e João são sócios e resolvem simplesmente acabar a sociedade por aquilo que chamamos educadamente lá no direito de família de incompatibilidade de gênero. Incompatibilidade de gênero quer dizer um não aguenta mais o outro, tá? Mas não tem incompatibilidade de gênero aqui, só estou fazendo uma comparação. Qual é o primeiro passo para se encerrar uma empresa? É dissolvê-la. Aí você vai anotar assim. Vai parecer bem estranho, na verdade é, mas serve. Coloque assim: dissolução é o início do fim. É o primeiro passo que os sócios tomam para encerrar uma empresa. Os motivos de dissolução estão descritos em 2 artigos em nosso código, que é bem interessante que você faça a leitura dele depois deles, que é o artigo 1033 e é o artigo 1034, tá? Professora, por que 2 artigos diferentes? Simples. Porque no artigo 1033 estão os motivos de dissolução automática da empresa. Ocorrendo, termina a sociedade. Por exemplo, pelo consenso dos sócios. Nos motivos do 1034 estão os casos de dissolução judicial, certo? Estão os casos, então, de dissolução judicial, onde eu preciso de uma decisão do juiz para encerrar aquela empresa. Gente, a partir daqui, deixa eu ver se eu coloquei uma coisa aqui para vocês, mas eu coloquei, pronto. A partir daqui, a gente começa numa coisinha muito chata da nossa matéria, para fins de prova objetiva, que é decorar quórum, tá? Que é decorar quórum. Já nesse artigo, eu coloquei aqui uma tabelinha de decoreba de quórum para facilitar a tua vida. Já nesse artigo 1033, você vai ter alguns quórums para você memorizar. E quórum é aquela coisa, eu acho que eu não tenho que te ensinar, nenhum professor tem que te ensinar quórum. Quórum é você sentar e decorar. Na véspera da tua prova, você vai lá. Toda vez que você se deparar com quórum, você vai lá e anota. Saia dessa noção vulgar de que a maioria é que decide, sabe? A gente até tem quórums de maioria, é verdade, mas a gente tem quórum de 2/3, de 3/5. A gente tem vários quórums de unanimidade. Por exemplo, para se terminar uma sociedade, qual é o quórum? Então, vocês têm que memorizar isso a depender da finalidade que vocês queiram aqui nos assistindo. Eu vou utilizar aqui como exemplo que eles querem terminar por vontade, por consentimento. Depois disso, eles vão fazer a liquidação daquela empresa. Vão nomear um liquidante, que normalmente é o contabilista, o administrador, o que seja. E não, meninas, não é aquela liquidação de que tanto gostamos, é uma liquidação muito chata, onde vai se verificar todo o ativo que a empresa possui para que se faça o pagamento de todas as dívidas. Pagamento de todo o passivo. Por quê? Para que a empresa dê baixa na junta comercial e aquela deixe de existir de fato e de direito, gente, ela precisa ter a quitação de todos os débitos. Por isso que eu estou dizendo a vocês que isso é uma mera mentira. Porque no Brasil, como é que se fecha empresa? Fecha a porta, o último que sair apaga a luz e ainda coloca uma placa lá para enrolar o oficial de justiça e estamos em reforma para melhor atendê-lo. É assim que se fecha a empresa, tá? Simplesmente as pessoas não se preocupam com isso. O próprio advogado tem até uma piadinha muito infame da gente que é advogado na área empresarial, que diz assim: tire tudo que você tem do seu nome, até seus filhos, tire absolutamente tudo que você tem do seu nome. Porque se houver desconsideração da personalidade jurídica, se houver pedido de falência, e o credor simplesmente fica a ver navios. E é assim que se fecha empresa em nosso país. Deixa eu dar aqui uma ressalva, deixa eu fazer uma ressalva. As pequenas empresas, MEs e EPPs, elas podem encerrar suas atividades e fazer o pagamento de dívidas a posteriori. Para quê? Para que a pessoa lá não fique com a restrição no CPF, a restrição no CNPJ vai acarretar a restrição no CPF. Mesmo assim, as pessoas não encerram
as empresas como Mando Figurino no Brasil, porque simplesmente muitas vezes nem sabem que tem que fazer isso. Bom, mas já da baixa na junta comercial, a empresa deixa de existir de fato e de direito, e aí, se sobrou alguma coisa, além de mágoa, além de frustração, além de, né, de desentendimento, eles vão lá e partilham o que sobrou, tá bom? Os sócios entre si vão lá e partilham. Sobrou uma cadeira quebrada com ar-condicionado meia boca, eles vão lá e partilham. Gente, isso daqui é a dissolução total da sociedade. Okay? Isso daqui é o fim da sociedade. Quando a gente vai para o CPC, mudei agora, eu fui para o CPC. Dos artigos 599 a 609, o CPC de 2015, ele trouxe o que chamamos de dissolução parcial. Sempre que apenas um sócio for sair e isso gerar algum tipo de lide, essa ação a ser proposta, se você precisar propor uma ação, essa ação se chamará de ação de dissolução parcial. Uma ação com procedimento especial previsto no CPC. Os motivos que podem levar um sócio a sair de uma sociedade estão lá no Código Civil. Lá no Código Civil, isso daqui é chamado de resolução em relação a um sócio. Observa aqui a diferença, tá, gente? O que o Código Civil chama, o que o direito material chama de resolução em relação ao sócio, se você precisar propor uma ação para que haja realmente a saída desse sócio, o nome da ação será ação de dissolução parcial. Essa ação, ela pode ter por objeto a soma dos incisos 1º e 2º, a resolução da sociedade empresária, mais a apuração dos haveres do sócio que saiu. A apuração dos haveres é você receber ali suas cotas no valor que elas estão valendo na época da saída. Então, pode se acumular o inciso 1º com o inciso 2º, que é o comum, ou pode acontecer só uma coisa ou outra. Também vai se chamar de ação de dissolução parcial. Às vezes o sócio já recebeu o que lhe é de direito, mas não consegue sair, estão criando entraves para ele sair, então se pede a resolução. Ou às vezes ele até, gente, conseguiu sair, que é o mais comum, mas não recebeu o que lhe é de direito. Então, é o caso de apuração de haveres, tá? Então, podem ser as duas coisas somadas, ou pode ser uma coisa ou outra. O que é que pode levar um sócio a sair da sociedade que vocês vão encontrar lá no artigo 1028? E seguinte, morte, acho que é meio difícil, né? Se ele morrer, ele continuar na sociedade. Eu vou colocar aqui alguns casos. Incapacidade superveniente. O que mais? Falência, se a pessoa tiver uma empresa individual, por exemplo, e fizer parte de uma sociedade. Se ele for decretado falido naquela empresa individual, ele não pode exercer atividade de empresa. Que mais? Nós temos aqui, por vontade própria, observem que aqui o nosso código fala em direito de recesso. O direito de recesso é o direito de sair da própria sociedade, né? Não é o direito de ficar de férias. Afinal de contas, o próprio texto constitucional, ele fala em associação, no artigo 5º da nossa Constituição, mas que a gente utiliza de maneira aqui comparativa. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou manter-se associado. Então, existem regras para que você possa se retirar da sociedade, mas você pode. Você pode até mesmo ser expulso. Então, existem diversos motivos. Você faz parte de uma sociedade, você pode ser expulso. Existem diversos motivos pelos quais você pode ficar fora de uma sociedade. Isso tudo pode ser resolvido do ponto de vista administrativo, sem precisarmos aí, né, provocar o judiciário. Mas se precisarmos provocar o judiciário, a ação se chama de ação de dissolução parcial, tá? Então tá aqui, tá, gente? No caso da extinção societária, da dissolução total, também isso pode ser feito só através de vias administrativas, mas a partir do momento em que isso precisa ser proposto perante o judiciário, vai ser uma ação de dissolução total. Nesse caso, a ação de dissolução total, ela é regida pelo procedimento comum. Enquanto a ação de dissolução parcial é procedimento especial, aqui é procedimento comum. Coloquei aqui para vocês, como eu disse, esses quórums. E assim, sabe, gente, a gente só tá começando a coisa de sociedade, a gente só tá começando essa loucura de quórums. Tem bancas que vocês vão encarar por aí que simplesmente adoram pedir a coisa de quórum. Eu digo sempre, né, em termos assim de faculdade, assim, falando para você, eu gostaria de não cobrar quórums dos meus alunos. Gostaria de não cobrar quórums de vocês em provas e tal. Mas por que a gente tem que fazer isso? Porque as provas que vocês vão encontrar na vida de vocês vão fazer isso.
Então, vejam, só para a gente pegar esses minutinhos aqui finais que nos restam, só para eu te dar um panorama do que fizemos. Vimos o começo das sociedades, vimos o fim das sociedades. A partir da próxima aula, a gente já começa a entrar nas sociedades empresárias em espécie. Mas antes disso, eu quero apenas deixar começado, apenas deixar introduzido um outro assunto, que é bem relevante também do ponto de vista prático, que são as operações societárias ou mudanças societárias. No nosso Código Civil, esse assunto ele vem nos artigos 1113 a 1122. Porém, ele também vem na Lei das Sociedades Anônimas. E quando é que eu usaria um diploma ou outro? Depende. Sempre que houver uma SA envolvida nesses procedimentos, eu uso a Lei das Sociedades Anônimas. Se não houver nenhum SA envolvido, eu utilizo o Código Civil. Porém, no bojo do assunto, o que seja transformação, fusão, cisão, incorporação, é a mesma coisa, quer seja na Lei das SAs, quer seja no Código Civil. O que muda é a parte procedimental. Esses procedimentos que aqui estão, eles nos fazem crer, eles servem para nos mostrar que a vida, vamos dizer assim, só para ficar fácil entender, a vida de uma sociedade, ela não precisa ser uma coisa estática, ela não precisa ser uma coisa estática. Existem fenômenos que podem alterar profundamente a estrutura delas. Aqui no Brasil, como a gente vai ver, a gente tem diversos casos de fusão, de incorporação, diversos exemplos práticos que vocês com certeza já ouviram falar. Apenas para a gente deixar aqui começado, eu coloquei o primeiro fenômeno, que é o fenômeno da transformação. Transformar é mudar o tipo. Falando de uma maneira bem fácil, eu não me preocupo, tá, gente, em falar difícil jamais. Eu quero que vocês entendam. O direito empresarial já é suficientemente, né, sisudo, suficientemente técnico. Então, se eu puder falar fácil para vocês, para que eu vou estar falando difícil? Então, transformar é mudar o tipo. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade e obedecerá aos preceitos reguladores da Constituição e inscrição próprios do tipo em quem vai converter-se. Vejam só, um exemplo típico aqui no Brasil. Todo mundo que vai começar um negócio, os sócios começam sempre como sociedade limitada, porque, como dissemos, a sociedade limitada pode se revestir das formas das pequenas empresas e, com isso, começar pagando menos tributos, o que é bastante interessante. Ninguém começa um negócio já constituindo um SA, a não ser que realmente seja decorrente de um grande grupo societário, mas ninguém começa sendo SA. Então, o que é que se percebe? Chega um determinado momento que os sócios vêm, eles percebem que eles têm muito potencial para expandir ali, mas eles não têm mais dinheiro para investir. Então, eles resolvem abrir o capital e transformam aquela sociedade anônima, aquela sociedade limitada, numa sociedade anônima, por exemplo, de capital aberto, para vender ações na Bolsa de Valores. Isso é transformação. A transformação ela é permitida entre os diversos tipos societários. O que eu estou colocando aqui para vocês é meramente um exemplo de um dos casos práticos mais recorrentes. Ah, professor, isso assim é fácil? Não, claro que não é. Imaginem que isso não é um procedimento fácil, isso é um procedimento cercado, rodeado de burocracias, mas é um procedimento que se faz em âmbito administrativo, tá? Não é em âmbito judicial. E observem que a partir daqui, você vai ter que seguir todas as regras de um SA. Você vai ter que seguir o tipo e a inscrição próprios do tipo em que vai converter-se. Uma coisa bem importante e vai servir para a gente comparar com os outros procedimentos é que o ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade. Não quer dizer que você vai ter que dar baixa nessa, vai ter que encerrar essa para constituir outra, não. Assim seria fim de sociedade e começo de outra. Você vai pegar isso daqui e vai modificá-la para esse tipo, tá? Quando a gente viu aí a morte do Eireli, né, foi quando simplesmente a Lei 14.195 determinou que todas as Eirelis existentes no Brasil fossem transformadas em SLUs, Sociedades Limitadas Unipessoais, decretando a morte do Eireli. Isso daí foi de maneira automática, sem precisar que a pessoa fizesse nada, o empresário fizesse nada.
foi uma coisa excepcional, porque a transformação, que é essa aqui que está no Código Civil, depende, obviamente, aí da atuação das partes envolvidas. Você tem que ir na junta comercial para fazer todo esse procedimento. Essa transformação que a gente viu, da 14.195, foi uma transformação automática, foi uma coisa que nunca tinha existido na história do Brasil, para que todo mundo não tivesse que bater a porta da junta comercial e lotar ainda mais, e abarrotar ainda mais o serviço público. Então, todas as EIRELIs foram transformadas em SLUs de forma automática, coisa completamente inédita e única. Bom, mas eu vou tratar dos outros procedimentos na próxima aula, junto com as sociedades empresárias em espécie. Até lá.